Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Semana passada a gente só teve um vídeo, mas essa semana a gente vai ter os dois que eu costumo fazer. Hoje a gente vai fazer uma pintura pra relaxar. Eu escolhi essa daqui, que é uma pintura bem fofa. Eu tava louquinha pra pintar esse desenho, até porque ele tem uma vibe assim, sabe, de começo de Halloween. E aí eu falei, eu gosto muito de Halloween, gente, até porque a gente solta a criatividade, né? Então, hoje a gente vai pintar esse daqui. E eu vou tentar começar a trazer pra vocês também aqui no canal artes também, desenhando e pintando, não só trazendo o livrinho do Bobbie Goods, mas vou trazendo outros tipos de arte aqui também, outros tipos de livrinho, tá? Pra ficar uma coisa mais dinâmica, pra ficar um vídeo mais legal, pra não ter só o Bobbie Goods, mas tem outras cartelas de livrinho, né? Inclusive, eu recebi vários recentemente e eu queria trazer aqui pra gente poder pintar junto. Mas hoje eu escolhi essa arte pra gente fazer. E pra gente também testar as minhas canetas da Shinhui, que chegou, e os meus marcadores em acrílico. Então, eu queria testar eles aqui com você em vídeo, dar meu ponto de vista, tá bom? Mas hoje é uma pintura pra gente relaxar, bater um papinho, tá? E eu espero que vocês gostem. A introdução ficou bem grande, mas era por conta disso, porque eu queria dar uma relaxada pra gente pintar junto e ficar uma coisa bacana. Então, vamos lá! Bom, gente, eu passei um pouquinho pra frente, mas aqui eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer agora essa textura, tá? Pra fazer luz e sombra, pra ficar uma coisa legal aqui nesse desenho, ficar uma pintura bem bonita e homogênea. Então, eu vou pegar aqui um laranja mais escuro, vou fazer o contorno aqui, ó, dessa parte. E, ao mesmo tempo, eu já vou voltando com a outra cor e vou dando uma mesclada, pra ela começar a fazer uma sombra, tá? E aí, eu vou fazer aqui também nessa parte. Eu gosto de fazer assim, porque eu acho que fica bonito a pintura, sabe? Ela fica uma sombra homogênea, né? Vai ficando um acabamento legal. E eu acho que fica bonito, né? Mas é assim, você tem que ir fazendo e mesclando, porque se você não mesclar, gente, ele fica um pouco manchado. Mas a Shinhui, eu já fiz alguns testes, né, em algumas pinturas minhas, pra ver como ia ficar. E eu gostei bastante, tá, gente? Eu achei que, diferente da Touch, a Touch, ela é muito boa, mas a ponta da Shinhui, ela é extremamente macia, gente. Ela é muito macia, confortável. E, assim, quando eu comecei a pintar, eu fiquei até assim, fiquei passada, porque eu falei assim, nossa, é muito diferente, né, do que eu tô acostumada, porque até então eu nunca testei o Ruhu na minha vida, né, que a gente sabe que o Ruhu é um pouquinho mais cara, né, mas eu fiquei bem passada, assim, com a qualidade dessa aqui da Shinhui, porque a gente percebe que é uma coisa de uma qualidade, assim, muito boa, porque, assim, é muito parecido com a ponta da Le Plume, né? E a Le Plume é uma marca muito carinha, ela não é barata. E eu gostei bastante, porque, assim, pelo valor e o que eu percebi foi que, além das cores que vem, que eu peguei de 168 cores, além das cores que vem, ela é bem pigmentada, tá? Eu achei ela muito pigmentada e achei ela muito boa. Gostei muito da ponta, percebi que, assim, tem que tomar um pouco de cuidado, eu acho que com o tempo de uso a ponta vai desgastar mesmo, que é normal, né? A pontinha desgastar. E uma das coisas também que eu percebi é que ela solta bastante tinta. Então, por exemplo, aqui, eu tô fazendo esse no livrinho do Bobbie Goods, aquele by 25 de março. E o desenho é menor, então, em desenho menores assim, se você não tomar cuidado, ele dá uma vazada no desenho, né? Ele expande muito. Mas eu achei incrível a qualidade, gente, pelo preço, né? Eu tenho a da Copic, aquela Copic Cial, que é essa daqui, ó, vou pegar pra vocês verem. Eu tenho essa aqui, ó, da Copic, que a ponta dela é pincel e o outro lado chanfrado. Essa daqui, ela é um pouco mais barata
que é a Copic tradicional, tá? E se eu não me engano, ela não é recarregável, essa. Mas eu comprei ela por conta dos tons de pele que ela tem. Ela é uma cartela de tons de pele, se eu não me engano, vem 6. E eu achei bem caro quando eu comprei, acho que eu paguei R$ 150. Mas eu comprei ela porque eu costumo fazer muito desenho e eu gosto muito de usar o fundo pra pele com marcador, porque eu acho que preenche melhor do que o lápis de cor. E depois vim com o lápis de cor, sabe? Mas assim, em questão de pontas, por exemplo, a ponta dessa daqui pra ponta dessa daqui, ó. Tá vendo? A da Copic, ela é um pouco mais fininha, pouca coisa mais fina. Mas, gente, a qualidade da Copic ainda é superior, né? Não tem como comparar. Mas a qualidade da Shinrui me surpreendeu bastante, tá? Porque ela cumpre muito bem o papel dela. Acho que ela esfuma muito bem. Ela faz uma mesclagem de cor bem legal. E o que é o que a gente precisa quando a gente quer fazer uma pintura homogênea, né? Na verdade, gente, é mais assim. Eu acho que se você quer aprender a fazer algumas técnicas, eu acho que é super válido você comprar a Copic, sim, tá? Mas, a Copic, ó, a Shinrui. Mas, se você não vai, você quer só pra pintar, algo pra pintar, eu acho que a Touch, ela já é, assim, pra mim, ela já é o suficiente, gente. Eu acho a Touch muito boa, acho que ela cumpre muito bem o papel dela, tá? Então, eu acho, assim, que não tem necessidade de você investir. Ou se você quer usar essa com ponta pincel porque é barato, vale a pena. Você precisa comprar de 168 cores, você pode comprar com menos cor. Mas uma das coisas que eu acho que a Touch, ela cumpre bem o papel pra quem quer pintar Bob Goods, entendeu? Até mesmo a Compactor, a canetinha da Faber-Castell. Eu acho super válido, eu acho que não tem necessidade de você comprar uma cartela tão grande de canetinha se você, assim, não trabalha. A não ser que você queira mesmo, né? A não ser que seja porque você quer. Mas eu não acho que tenha necessidade de você ter só pra poder pintar os livros, se você não trabalha com isso, né? Se você não costuma, tipo, desenhar, a não ser, como eu disse, se você quer ter, porque você gosta. Mas não precisa ter tudo isso de canetinha pra pintar, tá? Não precisa ter todos esses marcadores, essa quantia de marcadores pra você pintar. Então, voltando aqui, eu tenho uma seleção de cores. Inclusive, se vocês quiserem, eu deixo o link de onde eu peguei essa imagem. Foi no Pinterest, tá? Aí, eu fui lá, imprimi na papelaria aqui perto da minha casa. Esse aqui é um papel 180. E cortei e fiz todas as cores de todos os marcadores, ó. Touch, Shinrui, marcador acrílico, aí tem Staedtler, aí tem Compactor. Aqui eu tenho a cor de todas as canetinhas. Então, assim, eu fiz aqui pra ficar mais fácil pra mim me achar, né? E aqui eu tô escolhendo uma sombra mais escura do que essa que eu acabei de fazer, que é pra gente fazer um degradê, tá vendo? Aqui ficou um laranja mais escuro e um laranja mais claro. Agora, eu quero uma cor pra ficar um pouquinho mais escuro que esse laranja aqui, pra sobrepor essa cor. Então, eu vou vir aqui, ó, no 103, tá vendo? Porque ele é um laranja meio cobre. Então, eu vou pegar o 103 aqui. Inclusive, gente, depois eu vou mostrar pra vocês, eu fiz um porta-caneta. Eu tenho um já de madeira, mas o que tava acontecendo, gente? Ai, ele tá muito pequeno e eu tenho muita caneta. Muita canetinha, muita caneta. E aí, eu fiquei assim, ó, caramba, meu, eu preciso guardar essas canetas da Shinrui, né? Aí, ó, vocês estão vendo o que eu tô fazendo? Eu tô mesclando, ó. Eu mesclei a caneta mais escura e depois eu vim com a caneta média. E aí, depois eu vim com a caneta mais clara. Porque isso vai fazer o degradê mais bonito. Ou eu posso vir só com a mais clara, ó, e fazendo assim, tá vendo? Isso vai dar um efeito bem bonito no desenho, ó. E aí, a gente vai fazendo assim. Ah, e o legal da ponta pincel, gente, é que você pode puxar ela assim, né? Você não precisa pintar o desenho inteiro, você pode deixar assim, fazer assim, ó, dar puxadinhas assim, ó, no desenho. Porque o esfumado fica bem legal assim também, fica uma técnica diferente, sabe? Fica parecendo uma ranhura, sabe? Eu gostei bastante de fazer assim, e acho que fica bem bonito. Aí, aqui eu vou jogar um pouquinho mais de marrom escuro, porque tem uma sombra ali, né? Jogar um pouquinho mais desse marrom aqui.
Aqui também, aqui. E aí, aqui, ó, já venho fazendo... E vou dando umas puxadinhas e pegando o laranja mais escuro. Pego o laranja mais escuro, laranja médio e o laranja claro. Mas então, voltando ao que eu tava falando, se eu não me engano, eu acho que eu tava falando das... Ah, tá. Eu fiz um... Eu tenho um porta-caneta, né? Que eu comprei faz bastante tempo na Shopee. Só que agora, gente, tá muito caro. Tá uma fortuna, né? Você vai comprar qualquer coisa desse tipo, está extremamente caro. Então, eu falei assim, eu preciso guardar essas canetas da Shinrui. Eu não posso deixar ela na bolsinha, porque, tipo, elas iam ficar fora da mesa e eu ia acabar esquecendo de usar elas. Porque, gente, é assim mesmo. Quando o produto não tá perto de mim, e como eu tenho bastante material de arte, se não tiver perto de mim, gente, eu esqueço de usar, entendeu? Então, eu falei assim, como eu quero usar ela com mais frequência, então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um porta-caneta pra deixar ela em cima da minha mesa. Só que, tipo, gente, os porta-caneta tá muito caro na Shopee. Tá, tipo, uma fortuna. Eu fiquei, tipo assim, gente, que caro. Tipo, o meu tem... Eu sei que o meu tem bastante lugar. Eu acho que o meu tem uns 12, 13 lugares. E ele cabe muitas canetas juntas, né? Da mesma marca, que eu gosto de colocar todas as marcas juntos, né? Tipo assim, tem um buraquinho que cabe 12 canetas. Eu gosto de colocar as 12 canetas da mesma marca ali, entendeu? Só que aí, gente, eu tava achando muito caro, porque eu ia ter que comprar mais de um, né? E aí eu falei assim, bom, como eu não tô podendo investir agora, porque eu já investi em alguns outros materiais, então eu vou tentar fazer. Aí eu peguei, fui, dei uma olhada no YouTube, mas eu não achei nenhum tutorial ensinando a fazer. Nenhum tutorial, assim, que eu achasse que realmente é válido, que ia ensinar e ia deixar bonito. Aí eu catei, aí eu peguei e falei assim, quer saber? Vou fazer. Aí eu peguei e fiz, gente. Eu gostei bastante do resultado final. Depois eu mostro pra vocês como ficou. E ficou bem bonitinho, eu fiz com caixa de papelão. E assim, pra ele não ficar parecendo uma coisa que não tem firmeza, né, por conta do papelão, eu peguei o papelão e fiz 2 camadas em cada parte da caixa, né, pra montar a caixinha. Pra ele ficar firme e não ficar com cara de papelão. E eu gostei muito do resultado, gente. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, pra vocês terem uma noção de como foi que ficou essa caixinha. E eu amei, eu achei que ficou tão lindinho, eu achei que ficou tão fofinho. E assim, eu economizei, né, gente, mais de R$ 80, porque tá muito caro. E não ia caber todas as minhas canetas. Tudo bem que aqui eu acabei fazendo a conta errada, né, e ficou 40 canetas fora da caixinha, mas tudo bem, não tem problema. Depois eu vou fazer uma outra caixa, já que esse protótipo deu certo, né? Eu vou fazer uma outra caixinha e eu filmo pra vocês eu fazendo. Se vocês quiserem tutorial pra poder fazer a de vocês, o porta-caneta de vocês. No final do vídeo, eu mostro pra vocês como que ficou. Bom, gente, ó, eu tava fazendo aqui, por acidente, eu joguei uma cor mais escura. Só que quando eu joguei a cor mais escura, eu gostei mais do sombreado, acho que deu mais profundidade. Aí eu fiz nos outros, aí eu vou mostrar pra vocês como que eu tô fazendo, ó. Eu vou pegar o 91, porque vocês conseguem usar a touch também, tá? Pra fazer. Então, eu vou pegar o 91, vou fazer aqui, ó, uma sombra na lateral. Vou pegar o 103. Eu não sei se tem o 103 no touch, se eu não me engano, não tem essa cor. Mas o mahogany acho que dá certo. E vou pegar o 122, que é um laranja. Ó, e vou mesclando tudo. Aí, quando ele vai secando, ele vai ficando homogêneo. Que é uma coisa que vai deixando a pintura mais bonita, tá vendo, ó? Eu venho rapidamente com 91, com 103... Passo por cima desse marrom e vou trazendo um pouquinho mais pra cá, ó, porque aí eles vão se misturando. Pego o 122 e jogo aqui também. Aí, você vai fazendo isso por toda a extensão da abóbora, ó.
Ah, no caso aqui eu joguei errado. Peraí. Eu jogo o 91, o 103, ó. Por último, o 122. Ó como que fica bonito. Fica mais... dá um ar de profundidade, tá vendo? E fica uma pintura bem legal. Fica mais viva, eu acredito que também por conta da sombra, né? Que dá essa profundidade na abóbora, eu acho que fica bem legal. E aí, ó, você vai fazendo isso, vai passando por cima pra ela poder mesclar. Senão, ela não mescla, ela fica marcada, tá? Aí, você vem com 122 depois que é o mais claro. Então, digamos que é um escuro, médio, claro. Escuro, médio, claro. Ó como que vai ficando bonito. Eu achei que ficou muito bonito. Às vezes, ó, eu pego a cor errada porque eu não tô olhando aqui. Mas você vai vir 91, 103, passa por cima e traz um pouquinho pra fora. 122, você vai pegar o finalzinho do 103, ó, e trazer pra cá. E aqui é a mesma coisa. Aqui, eu quero uma sombrinha mais clara. Então, eu só jogo 122 e volto com 23. Que era o laranja mais claro que a gente tava usando, tá vendo? Ó. Pra deixar luminoso, sabe? Uma luz. Mas olha a profundidade que ele dá, gente. Como fica bonito esse degradê do claro, médio, escuro. Fica muito bonito, né? E essas canetas da Shinhui, por conta da ponta delas ser pincel, dá pra fazer com a Touch também. Só que a Touch vai ficar um pouco mais marcada que essa daqui. Mas ainda assim fica bem bonito. Eu sempre usei a Touch, então assim, eu não tenho muito o que falar. Apesar de eu achar que ela acaba muito rápido, né, gente? Não sei essa daqui. Não sei como que vai ser com essa. Mas a Touch acaba muito rápido, gente. Muito rápido, muito rápido você vê as cores indo embora. E assim, gente, teve cor que eu nem cheguei a usar direito e eu percebi que a cor tava acabando, sabe? Então, assim, acho que por conta dela ser mais baratinha, né, provavelmente ela tem esse preço, porque é uma caneta que não vai durar muito, né? O ruim da Touch é isso. Mas a Shinhui eu não sei, vamos testar, né, aqui juntos, pintar bastante desenho com ela, pra ver, porque a Touch, gente, eu mal usava, assim, algumas cores, né? E não eram todas as cores que eu usava. A gente sempre tem uma cor que a gente usa mais. No meu caso, eu gosto muito do marrom pra fazer sombra, né? Algumas cores, assim, que eu gosto pra fazer sombra. E o azul e tal. Mas, gente, teve cores, tipo, um rosa aqui que acabou, que eu usei, acho que 2, 3 vezes. Eu fiquei besta, que ela acabou muito rápido. Então, talvez seja um pouco ruim a Touch por conta disso. Não sei se com vocês isso aconteceu, mas comigo foi coisa de usar assim. Teve caneta que eu usei 2 vezes, que eu percebi que acabou muito rápido, sabe? E aí eu fiquei passada. Eu falei, gente, como assim? Acabou tão rápido? Eu nem usei. E aí, eu acho que é por isso que ela tem esse valor mais em conta, sabe? A Touch. Por conta dela ser uma caneta que acaba mais rápido, tem pouca tinta. Mas a Shinhui, eu até cheguei a pesquisar bastante antes de comprar ela, porque eu queria uma caneta que fosse ponta pincel, não fosse muito cara. A Le Plume, gente, ela é muito boa. Só que ainda assim, eu acho ela cara, sabe? Ela é bem cara. E não dá pra investir numa caneta. Tipo assim, você quer bastante cor. E aí, você não tem como investir numa caneta cara no momento. A Shinhui, eu acho que de ponta pincel é a mais em conta que a gente tem. E ela é bem parecida, assim. A ponta dela é muito parecida com a da Le Plume. Eu tô comparando com a da Le Plume porque é a que eu tive contato, tá, gente? Como eu disse pra vocês, eu não usei o Huhu ainda. Então, eu não sei como que ela é. Eu assisti muita resenha de comparação. Inclusive, tem o canal do Felipe, que ele fez umas comparações bem bacanas. Depois eu vou deixar aqui pra vocês no box de informação o canal dele. Ele faz várias reviews das canetas, assim, comparando, sabe? Eu achei bem legal uma review que eu assisti dele, que foi até mesmo pra comprar caneta acrílica. E eu achei que valia super a pena, exatamente porque eu assisti. E ele mostra, sabe, que realmente pelo valor, essas canetas acrílicas aqui que eu vou mostrar pra vocês depois, elas valiam muito a pena. Olha como que fica, gente. Olha o efeito que dá, que lindo. Tá vendo? E você consegue fazer esse mesmo efeito que eu fiz
usando 3 tons da Touch também. Então, aqui a gente já tem esse efeito, ó. Eu tô pintando devagar e mostrando pra vocês, porque pra vocês verem como a gente faz esses efeitos, tá? Agora, eu vou partir pra parte da grama e das florzinhas, tá? Aí, eu vou pintar toda a grama e o efeito de graminha a gente vai fazer com caneta acrílica depois. Porque aí, eu já faço a resenha pra vocês também, mostrando como que elas são, se elas são realmente pigmentadas. Pelo que eu usei, o pouco que eu usei, eu gostei muito, tá? Então, vamos lá. Bom, gente, até aqui, ó, eu já fiz a pintura aqui desse cantinho, já fiz o arbusto, a árvore, fiz o fundo aqui, fiz o tronco. Aqui no tronco, a gente vai usar uma caneta de ponta fina pra fazer o efeito madeira que vocês já estão acostumados a ver. Eu vou pegar esse aqui, ó. Essa daqui é a caneta da Monami, a Plus Pen. E ela tem uma pontinha assim, ó. Parece uma pontinha de canetinha, tá vendo, ó? Bem fininha. E aí, aqui, ó, é só a gente fazer aquele efeito que a gente já tá acostumado, né? De madeira. Eu sempre gosto de fazer essa bolinha, porque eu sempre me lembro de desenho animado, sabe? Esse desenho animado dos anos 90. Agora, gente, eu vou fazer a pintura aqui da árvore. E depois que eu vou terminar a pintura todinha aqui, vou deixar passando pra frente. Depois que eu terminar tudo, eu volto com vocês pra gente fazer o acabamento em acrílico, com as canetas acrílicas, tá? Pra fazer efeito de graminha e tudo mais. Aqui o céu eu resolvi fazer à noite, não sei porquê, mas olhando esse desenho, ele me remete muito a um céu noturno. Então, eu quero fazer ele de noite. Então, aqui eu vou fazer a lua e aqui eu vou fazer o céu noturno. E pintar todo o resto, depois a gente volta com os acabamentos com a tinta acrílica, tá bom? Então, é isso, eu já volto daqui a pouquinho, eu vou passar pra frente. Gente, eu vim aqui rapidinho porque acabou de acontecer uma coisa muito estranha. Eu acho que isso já aconteceu com várias pessoas. E eu já vi várias pessoas falando isso, mas foi muito bizarro mesmo. E aí eu falei, não, eu tenho que gravar. Enquanto eu tava pintando, teve uma hora que eu peguei essa cor aqui, ó. A 85 Vivid Purple. Quando... Eu vou pegar aqui pra vocês terem uma noção do que eu tô falando. Quando, né, eu vim aqui, nessa parte, que é onde tá as minhas canetas. Quando eu vim aqui, ele tava aqui. Gente, eu juro pra vocês, por tudo que é mais sagrado, o 85, ele tava aqui, ó. Ele tava aqui. E tinha outro 85 aqui. Eu devia ter gravado pra mostrar isso pra vocês, porque foi muito estranho. Tinha dois 85. Aí eu olhei assim e falei assim, nossa, caramba, hein, que droga, veio 2,85, não é possível que veio... Gente, juro pra vocês, tinha dois aqui, dois, e o 87 tava aqui e tinha 2,85. Aí eu falei assim, gente, não é possível. E olha aqui, gente, ó, esses aqui são as canetas que eu tô usando, gente. Não, é sério. Ó, olha isso. Essas são as cores que eu tô usando. Em nenhum momento aqui, ó, tem uma roxa. Não tem roxa aqui. Vocês estão entendendo que eu acabei de viver uma coisa que as pessoas falam muito, que é uma falha na Matrix? Gente, eu não tô conseguindo acreditar no que aconteceu. Tinha 2,85, gente, eu juro pra vocês. Tava aqui, ó. Tava aqui, desse lado aqui. Aí eu falei assim, gente, mas dois? Por que que veio dois? Não entendi. Gente, agora eu que não tô entendendo o que aconteceu. Meu Deus, gente, eu juro pra vocês, apareceu 2,85 e não tinha. E aqui tem a continuação delas, ó, das canetinhas, então não é. Tá vendo? Eu não coloquei aqui. Gente, é sério, eu tô passada. Bom, gente, a gente terminou essa parte, tá? Depois daquele susto, né? Que, gente, é muito bizarro, sério, isso nunca tinha acontecido comigo e foi muito estranho. Eu juro pra vocês, eu tava o tempo todo olhando pra essa caneta. Tinha 2,85. Aí eu falei, gente, eu vou ficar olhando pra ela, porque eu não me lembro dela de ter vindo duas. Eu me lembro de ter vindo uma. Gente, eu cheguei a pegar essa caneta na mão. Eu peguei as duas na mão.
muito bizarro. Se eu achar ela, se veio mesmo e simplesmente sumiu, caiu no chão e eu não vi, eu volto aqui pra falar pra vocês. Mas até então, gente, realmente muito bizarro. Eu nunca tinha acontecido isso comigo. E na hora, gente, deu até um mal-estar, sabe? Mas enfim, eu terminei essa parte do desenho, né? Vou só fazer o telhado aqui rapidinho, mas aí agora a gente vai começar a passar para detalhes com a caneta acrílica, tá? Em algumas partes aqui eu vou fazer um leve sombreado, mas não é nada demais, aqui na casinha ainda com a caneta. Mas aí agora, na hora que eu voltar, vai ser já a gente fazendo com a caneta acrílica, tá bom? Bom, gente, ó, terminei. Eu terminei a casinha, já fiz aqui as sombras. Eu ainda tô passada com a situação que aconteceu agora há pouco, né? Mas enfim. Vou usar essa linha aqui, que é a linha Acrylic Marker, que é da marca... Essa aqui, ó, Wangna. Eu comprei essa de 72 cores, né? Até achei que eu comprei muito, mas eu acho bom, né? Porque vem uns tonzinhos legais de verde, e verde é uma cor que eu uso bastante. E agora, gente, eu vou começar a fazer esses pontinhos aqui, ó. O que eu percebi dessa caneta, gente, ela é muito boa, tá? Mas uma das coisas que eu percebi nela foi que, às vezes, você tem que fazer mais de uma camada. Mas, tipo assim, no máximo 2 camadinhas, tá? Não senti, assim, que tinha necessidade de fazer mais, assim, do que uma camada, não. Do que 2 camadas, quer dizer. E aí eu tô gostando bastante de usar elas, tá? Eu até então não tinha, né? E eu tava doidinha pra testar umas, até mesmo porque eu queria fazer alguns desenhos e umas pinturas com um acrílico, né? Fazer alguns detalhes. E o legal é que a ponta dela é uma ponta pincel. E assim, se você sentir que ela tá ficando aguada, é só você chacoalhar ela, de preferência chacoalhar ela tampada, tá? Pra não... Porque às vezes a gente esquece, tá, gente? Às vezes a gente esquece e acaba, né, chacoalhando do jeito errado. Mas eu tô gostando bastante dela. Eu achei que valeu o investimento, sabe? Pelo preço que ela é, eu gostei muito. E assim, ela tem uma qualidade ótima. Perto da Posca, né, gente? Que a Posca é muito cara, né? A Posca é uma fortuna. E essa daqui, ela não é tão cara. Eu paguei 237 no kit com 72 cores. E uma Posca é R$ 34, né? Inclusive, até tenho Posca aqui, só a branca, né? Porque... Mas, gente, essa daqui, ela é maravilhosa, viu? Eu gostei muito dela. Vou deixar algumas partes assim, ó. Pra gente fazer jogar um pouquinho... Vou pegar essa cor aqui, que é a 676. O que eu gostei dela é que na tampa vem a numeração, ó. E uma das coisas que eu vi em alguns canais é que tem umas outras marcas, gente, que também fizeram essa caneta, mas que a qualidade é diferente. A marca é outra, a caneta é muito similar, o corpo da caneta, a embalagem da caneta é muito similar, mas não é a mesma. E aí, o pessoal falando, até mesmo o canal do Felipe lá, que eu falei pra vocês que ele faz muita resenha, eu acho muito bacana pra gente assistir antes de comprar. Ele mesmo falou que ele comprou um kit e que esse kit que ele comprou é parecido com essa, mas que a qualidade dessa ainda é um pouco melhor do que da outra. Que é dessa linha da Wangna, né, que é dessa marca. E assim, eu tô gostando bastante dela, ó. Vocês veem que ela é bem pigmentada, ó. Que eu tô conseguindo fazer, e ela vai secando e vai ficando clarinha. Eu tinha uma, gente, que eu comprei na 25 de março, que, meu Deus do céu, que terrível. Sério, me deu vontade de chorar. Ela é muito ruim, sério. E eu não gostei do estilo da caneta e ela diz que ela é acrílica, mas ela nem pega, gente. Ela nem pega. Você coloca assim, ela não aparece no papel. Sabe? É triste. Mas, né, quem nunca, né? A gente sempre começa com os materiais um pouquinho, né? Que, por exemplo, como eu disse pra vocês, eu não tinha usado caneta acrílica ainda. Tinta acrílica eu já tinha usado, mas eu não tinha usado a caneta acrílica, né? Que acaba tendo um efeito um pouco parecido. Aqui eu vou fazer
aqueles negocinhos, sabe? Que cresce o musguinho. Eu acho tão bonitinho esses musguinhos. Aí eu quero fazer aqui, que eu acho que dá uma vibes, né? Até mesmo porque esse aqui é uma fazendinha. Então, a gente deduz que, né, tem um musguinho ali crescendo. Bem bonitinho, ó. Esse musguinho. Vou fazer aqui também. Esse musguinho crescendo. O musguinho, gente, é só uns pontinhos que você faz, tá? Tá vendo? Pra ficar mais detalhado. Agora, a gente vai fazendo alguns efeitos, tá? Tem tanto o efeito com... Vou pegar um outro tom de verde. Esse verde aqui é o 668. Eu tô testando tudo com vocês, tá? Todos os tons eu tô testando aqui com vocês. Vou jogar um pouquinho, né, pra gente ter um pouquinho de brilho. Eu não sabia que ele ia ficar nesse tom, mas ainda bem que eu comecei por aqui, ó. Que aí a gente vai criando um pouquinho mais de volume. Ó, que gracinha que vai ficando. E eu acho que fica uma graça esses negocinhos no tronco, fica muito fofinho. Aí, você vai fazendo, ó, vai dando um tchanzinho, sabe, no desenho. Achei que fica bem fofinho. Agora, aqui na graminha, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou vir com mais clarinho. Eu vou vir com esse aqui, ó, que eu usei aqui agora pra dar brilho. Eu vou vir aqui, ó. Vou cobrir na linha preta. Vocês veem que cobre, né, ó, a linha preta. Deixa eu vir mais pra cá. Que, olha, gente, bati o dedo. Ai, que tristeza. Não tem problema, a gente vem e faz de novo. Mas, ó, vocês veem que ela cobre mesmo a linha preta, tá vendo? Só que aqui eu vou mesclar com a escura, pra dar esse efeito de transição, ó. Gente, tivemos um grande problema. Meu celular tinha morrido. E aí, eu tive que colocar ele no carregador aqui pra continuar gravando. E nisso que eu tava toda entretida contando a história, coisas estranhas estão acontecendo, meu celular descarregou. E aí, eu fiz a parte da grama, achei que essa bodega tava gravando e não tava. Mas aí, ó, eu fiz o quê? Eu passei o verde, esse verde aqui, se eu não me engano, 668, foi ele? Não, acho que foi esse aqui, ó. E aí, depois eu vim com esse aqui, que é mais clarinho, tá vendo? Pra deixar a graminha mais iluminada. Aqui, ó, aonde tá só a bolinha, é porque a grama tá baixa, tá? Sabe quando a graminha tá pisoteada e ela vai abaixando? Aí, eu deixei a graminha alta somente aqui, ó, nessas partes aqui. Aqui ficou o arbustinho, né? E aí, agora eu vou pra cá, pra essa parte aqui. Vou chacoalhar. Então, como eu estava contando pra vocês, eu assisto muita coisa sobre esses relatos, eu acho muito legal. Inclusive, eu gosto muito da Ju Cassini, gosto muito também do Quinta Misteriosa. Gosto bastante desses tipos de vídeo. Inclusive, não só de vídeo, mas também de livros. Gosto muito de livro nessa pegada de mistério. Inclusive, a minha escritora favorita é a CJ Tudor, porque ela faz livros nesse estilo, né? Inclusive, eu tenho a coleção inteira. Na verdade, a coleção inteira não, né? Falta um livro, que é o que aconteceu com o N, que falta ele pra minha coleção da CJ, mas eu já li todos os livros dela. Todos os que foram... Na verdade, mentira. Falta ler... acho que é Tormenta. Mas eu já tenho ele aqui na minha casa. E eu tô só esperando terminar As Outras Pessoas, que inclusive é um livro incrível. Gente, depois, assim, O Homem de Giz, ele é muito bom. Que foi ela quem escreveu. O Homem de Giz, ele é bom. Mas a partir dos outros livros dela... O negócio vai ficando muito melhor. Nossa, ela é uma ótima escritora, sério. E ela bebe muito de Stephen King. Então, pra quem gosta de Stephen King, sabe? A leitura dela te prende. Só que, assim, diferente do Stephen King, que é uma leitura mais densa, né? Porque, assim, gente, eu gosto muito de Stephen King, mas é uma leitura muito densa. Tanto que eu li O Cemitério dele. Gente, é um livro que te prende muito, mas ele é muito cansativo, porque ele é denso, né? Então, você tem que estar, assim, com muita vontade de ler e se propor a entender que ele é uma leitura muito descritiva, né? O
O King, ele gosta muito de escrever nesse estilo. E, assim, pelo que eu li dele, assim, eu ia começar a ler It, mas, né, gente, para ler It você tem que estar preparado, porque It é muito grande, né, uma bíblia. Então, eu não li ainda, mas Cemitério, nossa, é muito bom. É um livro maravilhoso do King, que eu gosto muito. E a CJ Tudor, ela, tanto que ela descreve muitos momentos, assim, no livro dela, ela até fala que os personagens estão lendo esse livro, lendo algum livro do King e tal, entendeu? Uma coisa bem bacana. Vou trocar de verde, tá? Porque eu quero fazer um degradê de verdinho. Então, eu vou vir com esse daqui. Cadê? Eu vim com mais escuro, vou vir com esse daqui, ó. 665. Eu tô fazendo os pontinhos das gramas, tá? Bem bitiquinho, assim. Vou dar uma mescladinha pra cá, ó. Depois a gente vai misturar um pouquinho desse verde, tá? Que aqui tá um pouco mais iluminada essa parte da grama e eu quis colocar esse verdinho. Mas depois ele vai dando uma fechada no tom, né? Aqui eu não vou fazer esse capinzinho porque tá longe, né? Então, não tem por que a gente fazer o capinzinho aparecer muito porque tá distante. Mas então, voltando a essas coisas de mistério, né? A maioria dos meus livros na estante, que inclusive vou fazer um tour para vocês darem uma olhada, como é o meu espacinho aqui. Mas enfim, gente, eu vou mostrar para vocês os livros que eu tenho. A maioria dos meus livros são de suspense, né? Eu gosto de fantasia. Teve uma época que eu gostava muito de romantasia, mas hoje em dia eu não curto mais. Faz muito tempo que o meu estilo de leitura mudou. Eu gostava, sim, tipo, eu li Fallen, eu gostava desse estilo de leitura, mas isso é quando eu tinha lá os meus 16, 17 anos. Hoje em dia, meu estilo de leitura mudou muito. Eu não gosto de livro que tem romance. Se tiver, a não ser que o romance seja um romance muito superficial, assim, sabe? Quase não apareça. Que não seja o centro da história, sabe? O protagonista da história. Que esteja lá, só em segundo plano. Mas eu gosto muito de livros de suspense, terror, mistério, policial. Inclusive, Alan Coe. Eu trabalhei numa livraria, né? Eu já trabalhei em livraria, trabalhei na livraria Saraiva, no shopping. E, nossa, eu adorava. E o meu setor era o setor infanto-juvenil. Mas eu gosto muito de livros que tenham mistério, policial. Inclusive, tinha um livro. Eu tinha alguns livros aqui de romance que eu já não tenho mais. O único livro que eu tenho, pra não falar que eu não tenho nenhum na estante, é Para Todos os Garotos que Eu Já Amei, que o meu noivo me deu de presente, porque eu gostava muito do filme, né? Mas já tem um bom tempo, assim, que eu não curto esse estilo de filme. Um bom tempo mesmo. Aí agora, gente, pra cá eu vou colocar um pouquinho de brilho. E pra gente pôr o brilho, eu vou usar esse verde aqui, que é o C669. Vou jogar um brilhinho aqui assim, ó, bem pouquinho. Aonde eu vou pôr esses brilhinhos, eu vou fazer tipo um campinho de flor aqui, tá? Aí eu vou, tipo, fazer assim, ó, uns risquinhos bem pequenininho, que é pra gente colocar o campinho de flor aqui. Eu quero fazer tipo um campo, sabe? Com umas flores. Bem de pouquinho assim, ó, não precisa ser muito, pra não ficar abarrotado, senão o cenário vai ficar muito abarrotado de grama e vai ter uma hora que a gente não vai entender aonde é o que aqui. Mas acho legal fazer um mix, assim, de flores no campo, sabe? Já que aqui é um campinho, né? Acho que fica legal a gente fazer uma moitinha com umas flores. Então, gente, eu gosto muito de livro de suspense, ficção, ficção científica. Gosto de coisas que tenham alienígena. Ai, gente, eu sou bem doidona, assim. Mas eu acho que esses livros de suspense, pra mim, assim, são os melhores. Me prende demais, gente. Nossa, os da CJ Tudor, sério. Quem não leu, leia. Principalmente, tem um livro dela que eu gosto muito, ó. 2 livros, assim, que me pegou, assim, dela, que eu me apaixonei, foi os contos, né? 11 Portas para a Escuridão, que é o livro de contos dela. Tem vários contos incríveis. Inclusive, eu vou trazer uma arte inspirada em um dos contos dela.
porque essa arte, essa página ficou na minha cabeça e eu queria muito expressar pra vocês o que eu vi. E a CJ Tudor, gente, ela tem muito disso, de tipo assim, ela vai nos lugares, né, e para escrever, e o que ela viu lá, ela tenta trazer para a leitura dela do lugar onde ela esteve, tipo, ela cria uma história, sabe? E nesses contos ela relata como que é a experiência dela para escrever. E achei incrível. Nossa, achei incrível de verdade. Então, assim, eu quero trazer uma arte inspirada em um dos contos dela. Ou em todos também, porque eu achei incrível. Mas, assim, para você começar a ler, eu indicaria... começa a ler Garotas em Chamas. Nossa, esse livro é... Meu Deus, esse livro é demais. Eu sou apaixonada nele. Ele é muito bom. Aí, aqui, gente, eu vou fazer um pouquinho de trepadeira, tá? Subindo aqui assim, ó, na nossa paredinha. Eu comecei com mais clarinho, mas a gente pode fazer o mais escuro, não tem problema. Não precisa ter muita ordem aqui assim, não, tá? Você vai só pontilhando. Aí, vou fazer um pouco aqui desse lado também. E depois a gente coloca o brilho. E uns... Gente, quando eu tô pintando assim com vontade, com inspiração, eu demoro. Quando eu não tô pintando assim, sabe, com muita pressa, eu demoro bastante. Eu gosto de fazer uns efeitos, fazer uns negocinhos diferentes, sabe? Eu acho muito legal. Vou vir com verde mais escuro. Tá vendo que legal que ficou aqui? Deu uma diferença, sabe? E aí, eu vou colocar umas florzinhas. Pronto, gente, terminamos a nossa arte. E tá aqui, ó, o desenho finalizado. Ficou bem fofinho. Vocês viram que essa caneta acrílica, ela é muito boa, tá vendo? A minha branca dela, ela tá saindo um pouco demais, né? Tanto que eu fui passar aqui, ó, saiu uma bolinha. Mas depois ela foi saindo normal. E é legal porque como tem muitas cores, você consegue fazer um brilho não tão branco, se você não quiser. Aí aqui eu fiz uns galinhos, mas eu não gostei muito desse efeito, não. Depois eu vou fazer uma árvore mais bonitinha no próximo desenho. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir para mais momentos falha na Matrix, como aconteceu hoje. Mas é isso, o desenho ficou assim. Não esquece de compartilhar, de comentar. E se inscreve aqui no canal. Eu vou sempre estar trazendo conteúdos diferentes, testando produtos diferentes. E no próximo vídeo eu vou trazer um desenho. Eu quero fazer um quadro aqui para colocar no meu quarto. E aí, eu vou trazer pra vocês eu fazendo esse quadro, tá bom? Eu vou filmar aqui pra vocês rapidinho, ó, o que eu tinha falado pra vocês. O que eu tinha falado pra vocês, ó, é esse aqui. Foi esse daqui que eu fiz. Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês, ó, como que ficou. Deixa eu pôr essa luz um pouco mais pra cá. Ó, aí aqui, esse ficou sendo o nosso porta-canetas, ó. E eu fiz de papelão. Caso vocês queiram um vídeo mostrando um tutorial, eu faço um vídeo pra vocês mostrando. E aí, eu já guardo as outras canetas que ficaram desse lado aqui, porque a tonta esqueceu de contar direito as canetas, né? E metade ficou pra aquele lado. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!